Boa noite, a paz seja com você. Estamos aqui mais uma vez nesse domingo para louvarmos a Deus, para cultuarmos a Ele nesta noite. Eu convido você a estar cultuando comigo, louvando a Deus, adorando, meditando na sua palavra. Eu quero convidá-lo nesse instante para juntos orarmos ao Senhor. Ele se faz presente aqui e aí, juntamente com você. Ele é onipresente, então que Deus desde já esteja com a sua paz, que excede todo entendimento, guardando o seu coração, guardando a sua vida nesta hora. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite, te louvamos, ó Deus, por o dia que tivemos, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço por cada vida que comigo, Senhor, se une em oração, ó Deus, se preparando para cultuar a Ti neste culto, nesta noite, neste momento, ó Deus, que o Senhor esteja, conforme a Tua palavra, derramando sobre nós a Tua bênção. Tu és abençoador daqueles que Te buscam a Ti, crendo que o Senhor existe, que Tu és Deus, Criador dos céus e da terra, que enviou o Seu próprio Filho a este mundo. Nós Te louvamos desde já e pedimos, Senhor, receba este nosso culto, a nossa adoração, Senhor, o nosso louvor. Fale conosco através da Tua palavra. Desde já nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, e em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Quero compartilhar um salmo, é o salmo de número 67, que diz: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governa os povos com justiça e guia as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. E aqui o destaque para o verso 1, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, o seu rosto que é de misericórdia. E o verso 7, que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Que estejamos assim diante do Senhor, com os nossos corações voltados a Ele, pedindo que Deus tenha misericórdia e nos abençoe neste momento que estamos vivendo durante esta pandemia. Tem muito sofrimento, muita dor, mas Deus é aquele que consola os nossos corações. Ele é capaz de confortar e, mesmo em meio a tanto sofrimento, trazer sobre nós a sua misericórdia e a sua bênção. Quero convidá-lo a louvar ao Senhor neste momento. Vamos louvar a Deus, que é misericordioso. Pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim.
pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Nos rendemos a ti, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra mim. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Pode tudo passar, sim, ó Deus, mas a tua palavra não passa. Ela é eterna nos céus. Por isso estamos aqui, Senhor. Eu bem sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu bem sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti.
mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito. Tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito. Tudo deixarei. Sim, entregamos, Senhor, a nossa vida diante de Ti, Pai. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o Teu. Maravilhados nos rendemos, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu Te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo és. Glória, glória eu Te dou, Jesus, Jesus. Quem pode crer, quem pode ouvir? O cego de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O Verbo da vida revelou, por suas feridas nos curou. Todos os povos se prostrarão, cantando: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu Te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu Te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu Te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu Te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a Tua beleza, quero ver Tua face, Deus. Me leva à sala do trono,
beleza, quero ver tua face. Senhor Deus, contemplamos, Senhor, a tua face. Face de graça, face de misericórdia. E o salmista diz para que o Senhor contemple a sua face, com a sua misericórdia, com a sua graça. Sim, ó Deus, que o Senhor esteja contemplando as nossas vidas, ó Pai, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu rosto de bondade. Receba os nossos louvores, Senhor, receba a nossa adoração, Pai, que chegue ao teu trono, Senhor, como oferta de gratidão e incenso agradável a Ti. Te louvamos e te agradecemos, e em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, Atos 3. Que diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona, e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nisto, tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconheciam como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo, e todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Mais uma vez, eu quero orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra também lida neste momento, que o Senhor fale conosco através dela. Usa-me conforme teu querer, segundo o teu Espírito Santo, que eu te peço e já te agradeço, e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa noite eu quero falar sobre Atos em nome de Jesus Cristo. Nós estamos lendo o livro de Atos, eu estou trazendo mensagens sobre o livro de Atos, dos apóstolos, e dentre outras coisas, dentre outras nomenclaturas do nome do livro de Atos dos Apóstolos, ele foi chamado, uma das sugestões é que ele fosse chamado de Atos do Espírito Santo. Mas a gente vê aqui que realmente o nome Atos dos Apóstolos é bem realmente cabível, porque é justamente isso que nós vamos ver nesta noite. Sim, há Atos do Espírito Santo e Atos que o Espírito Santo ele vai estar realizando, mas realizando através dos homens de Deus, através dos apóstolos, dos discípulos, dos homens e mulheres de Deus. Então, nesse texto que nós lemos, eu quero trazer e compartilhar quatro tópicos aqui
nos quais então resultam na promoção de atos em nome de Jesus Cristo. Mas vejam bem que não adianta usarmos somente o nome de Jesus, e lembrando de um texto em que o apóstolo Paulo vai ali se deparar com homens que queriam expulsar ou expelir demônios em nome de Jesus, e os demônios então deram uma coça nesses homens porque eles quiseram usar o nome de Jesus, mas indevidamente, ou seja, eles não criam em Jesus, não tinham uma afinidade com Jesus Cristo. Então devemos entender este uso do nome de Jesus aqui por aqueles que creem de fato nele e diferenciar. Mas eu quero trazer então aqui no capítulo 3, nesses versos de 1 a 10, justamente um acontecimento em que estavam Pedro e João foram ao templo para orar na hora da oração, e lá eles se encontram com um homem que ficava à porta do templo, um homem aleijado, coxo de nascença, e ali há uma realização do milagre de Deus. E glória a Deus por isso, porque um coxo de nascença ele vai voltar a andar. Há 4 pontos que eu quero destacar aqui que estão para além do milagre. Ou seja, há um milagre, isso é uma bênção, é uma maravilha. Quando Deus opera o seu milagre desta forma, é muito, muito maravilhoso. Mas nós devemos entender o que está para além dos atos, então, daqueles que, em nome de Jesus, ou em Jesus, praticam tais atos. Ou seja, e aí a gente vê no texto bíblico os atos aí dos apóstolos, né? Pedro, aquele no qual Jesus disse que tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, nós vamos ver que quatro momentos, né, que os atos em nome de Jesus promovem mudança de olhar, promovem o próprio nome de Jesus, promove a ação humanitária e promove ações de graças a Deus. Ações de graças a Deus, ou seja, promovem inclusão e louvor a Deus e testemunho ao próprio Deus. Então, o primeiro que nós vemos é a promoção de mudança de olhar. No verso 4, nós lemos então que no verso 4, nós lemos que Pedro e João fitaram os olhos nele, né, no coxo, e disseram: olhe para nós. Olhe para nós. Foi o que Pedro disse para aquele coxo. Então, um cotidiano da vida dos apóstolos, enfim. Eles se dirigiram ao templo para a oração e houve um acontecimento muito interessante. Porque no momento em que eles estavam entrando no templo, houve uma troca de olhares. O verso anterior, no verso 3, diz que o coxo, ele deu uma olhadela. Isso no grego é mais ou menos isso. Ele dá uma olhadela para os discípulos, para os apóstolos, para Pedro e João. E que o verso 4 diz que Pedro olha, mas ele olha de uma forma diferente. Porque ele olha com uma atenção, ele olha, e ali a palavra é diferente. O olhar do coxo é um para Pedro e para João, e o olhar de Pedro para com o coxo é diferente.
a língua explica isso, é um olhar de atenção. Ele olha, e em algumas traduções diz que ele olha fixamente, ele olha mais atentamente. E aí ele vai ordenar ao coxo: olha para nós. Olha para nós. E ali essa palavra é uma palavra imperativa, é um imperativo. Pedro ordena. Vão ter alguns imperativos aqui importantes que nós vamos ver. Um deles é esse: olha para nós. O outro é ergue-te e anda. Então são 3 imperativos aqui que aparecem nesse texto, no qual Pedro ele dá uma ordem ao coxo. Mas trazendo a questão do olhar, então, há essa troca de olhares, onde Pedro vai olhar de forma diferente para aquele homem e chama a atenção dele para Pedro. Ou seja, Pedro ordena que ele olhe novamente para ele, mas por que isso tudo? Né? E o olhar daquele homem, claro, vai se voltar para Pedro como uma pessoa que estava ali pedindo esmolas. Ele volta o seu olhar no sentido de esperar então algo, já que este homem, aquele homem, se dirige a palavra para ele e ordena: olha para mim, ou seja, eu tenho algo para você. Então, que mudanças são essas que eu trago na questão dos atos em nome de Jesus, e o que os atos em nome de Jesus e o que os próprios atos em Jesus e de Jesus promovem quanto à mudança de olhar. Há uma mudança de olhar aqui, a gente pode observar na própria pessoa de Pedro. Pedro, como nós vimos na história relatada nos evangelhos, ele tinha um olhar voltado muitas vezes para si mesmo, para as coisas que estavam acontecendo à sua volta, como por exemplo quando Jesus o aborda pela primeira vez ali onde ele pescava, às margens do mar da Galileia, e após uma noite de pescaria, Jesus vai dizer para ele: olha, Pedro, lança de novo as redes. E ele vai dizer: Senhor, nós já pescamos a noite inteira, olha, eu estou cansado, né? O que ele está querendo dizer: estamos cansados, e não leva a mal não, mas por fim Jesus o convence, ele diz: sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E aí acontece a pesca maravilhosa. Pedro vai temer a Jesus, ali vai falar: Senhor, afasta-te de nós, porque nós somos pecadores, eu sou pecador. Então houve uma mudança neste momento aqui em Atos dos Apóstolos. Jesus já tinha ressuscitado, tinha subido aos céus, aos olhos dos discípulos, e os discípulos então já tinham passado pela descida do Espírito Santo. Pedro já tinha pregado, e cerca de 3.000 homens se voltam para Jesus e se convertem os seus corações para crer em Cristo Jesus. Pedro tinha mudado o seu olhar, ele não olhava somente para si mesmo, mas o seu olhar estava para fora. Ele percebe como Jesus percebia as necessidades humanas, as necessidades das pessoas. Ele olha para aquele homem coxo, que pede alguma coisa, que estava em sofrimento. Certamente, quantas vezes antes desse acontecimento, ou antes de tudo que Jesus promoveu na vida de Pedro, Pedro passou por aquele local e viu aquele homem. Porque aquele homem era um coxo de nascença. Estava ali, há muitos anos, pedindo esmolas no templo. Mas houve uma mudança de olhar em Pedro. E essa mudança vai promover um ato em nome de Jesus, aquele que causara a mudança no olhar, na visão de Pedro. Então, os atos em Jesus, em nome de Jesus, promovem mudanças de olhar. Até nessa mesma troca de olhares que acontece aqui, o coxo, ele olha como ele olha para todo mundo. Talvez alguém tenha misericórdia de mim. E Pedro, então,
olha e vai olhar diferente, vai olhar com um olhar de atenção. E não para por aí, ele vai se colocar de forma a chamar para si uma responsabilidade. Ele ordena aquele homem: olhe para nós. Nós temos algo para você. Aquele que aquele que tem Jesus na sua vida, realmente, de fato, tem algo. E aí, então, ele ordena: olhe para nós. E o coxo, na mesma hora, vai olhar para ele. É interessante que este olhar, prestem atenção, é um olhar ali de cima para baixo, no primeiro momento, e de baixo para cima. Pedro, estando de pé, Pedro e João, olhando para o coxo que estava sentado. Era um homem deficiente físico, que não podia andar, então ele estava certamente sentado no chão, numa posição embaixo. Interessante que Pedro chama a atenção deste coxo. E ele chama a atenção, a gente tem tantos olhares, há tantas coisas que nos chamam a atenção neste mundo, ou que fazem nos chamar a atenção do nosso olhar para alguma coisa, não é verdade? São as propagandas de televisão. Algo que eu me lembro, por exemplo, são os mágicos. E o mágico é uma coisa interessante. Ele chama a atenção para que você olhe nos seus movimentos ou em determinadas coisas. Por quê? Porque, na verdade, o que ele quer fazer é esconder o truque, para que você não veja o truque que ele está fazendo. Lembram daquele Mr. M? Lembram? Que usava uma máscara, e aos domingos, à noite, normalmente no final do Fantástico, o Cid Moreira apresentava o Mr. M, e aí ele era o terror dos mágicos, porque o Mr. M era um camarada que mostrava como eram feitos os truques. E aí, o interessante desses truques é que justamente o mágico, ele é um ilusionista, não é verdade? O mágico, ele procura captar a atenção do espectador no olhar, mas ele dirige o olhar para aquilo que você não deve ver, na verdade. Para que você não veja o truque, aonde está o truque. E aí os bons mágicos, né, conseguem fazer isso de uma forma tão excepcional que realmente as pessoas não conseguem ver. E outro que me veio à mente foi o encantador de animais, que eles, como aquele encantador da serpente ou o domador dos animais, eles tentam de alguma forma ali trazer a atenção do animal, né? Só a gente lembrar das touradas, no qual o toureiro ele mantém a atenção do animal para o pano vermelho, né? Para enganar o touro. O encantador de serpentes, ele mantém a serpente de olho na ponta da flauta. Na verdade, não é de olho na ponta da flauta, porque há também algo ali interessante, porque aquela ponta da flauta contém um cheiro de ratos, né, que as cobras gostam muito. E a cobra, ela tem a serpente, ela tem uma visão muito mais olfativa do que do seu olhar. Então, pela língua, ela consegue captar esse cheiro e aí a sua atenção se dirige. Mas, de certa forma, se dirige para a ponta da flauta. E aí, de certa forma, é algo que procura ali iludir o animal. Mas há um terceiro exemplo que a gente vê
que é o que mais se aproxima com este gesto de Pedro e de João, que é o da mãe, que olha para o seu filho, que chama a atenção do seu filho, ainda bebê, desejando que ele cresça, se coloque de pé e ande com as suas próprias pernas. A mãe, quando vê o filhinho, claro que imagina, esse meu bebê, ele um dia vai ficar grande. E eu quero, e é o desejo da mãe que ele cresça, que se torne um homem, se torne uma mulher e que caminhe pelas próprias pernas, porque a vida não é fácil, a vida é difícil. Então, este exemplo sim é o exemplo que cabe aqui, onde o olhar de Pedro para com este homem é sim um olhar do mesmo olhar de desejo de Deus para com seus filhos, que eles estejam de pé, que eles estejam andando lado a lado, que eles não estejam em posições de superioridade ou de inferioridade um para com o outro, mas que eles, como filhos todos de Deus, andem juntos. E Pedro se dirige a este coxo desta forma, lhe ordenando: olhe para nós. Nós queremos que você seja como a gente. Nós queremos que Deus alcance a sua vida como também nos alcançou. Esse é o desejo daqueles que atuam em nome de Jesus, não de colocar a pessoa mais para baixo, não de colocá-la, deixá-la naquela condição, não, mas para trazê-la por uma condição de filho, uma condição de igualdade. Jesus fala para os seus discípulos: olha, vocês falam que eu sou Senhor e Mestre, realmente eu sou o Senhor, mas sigam o meu exemplo. Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus age de forma humilde. Então é isso que, esta é a mudança que Pedro tem interior na sua vida. Finalmente Pedro havia captado, interiorizado aquilo, os ensinos de Jesus, o poder de Jesus, o amor de Jesus, o que Jesus queria para com os filhos de Deus, para com os seus irmãos. Pedro tinha captado. O nome de Jesus na vida de Pedro tinha alcançado de fato a mudança de olhar, mudança de visão na sociedade. Por isso Pedro olha para aquele homem e fala: olhe para nós. E aí nos versos 6, a gente vai também encontrar o segundo momento em que os atos em nome de Jesus promovem o nome de Jesus, o próprio nome de Jesus. Pedro diz para aquele homem, nós vimos no verso 4, olhe para nós, olhe para nós. E ele diz: nem prata, nem ouro nós temos, mas o que temos nós vamos te dar. E o que era? Nem ouro, nem prata, mas o poder do nome de Jesus. O dinheiro é uma expressão de poder. Na verdade, ele traz, ele expressa poder. Há poder no dinheiro, sim, sem dúvida nenhuma. Mas é um poder cuja limitação se dá na impossibilidade de produzir vínculo de relacionamento afetivo. Ele proporciona simplesmente e unicamente uma troca em todos os sentidos e cria um vínculo numa relação de poder somente. Ou seja, quem pode ou quem não pode, mas não de afetividade social. O dinheiro não é capaz de promover isso. Mas o poder de Jesus é capaz de unir os desiguais na sociedade por um vínculo. O dinheiro não é capaz de fazer isso, porque se uma pessoa ganha o equivalente a outra, ela vai haver comparações, vão se comparar e sempre vai querer
nesta relação, um sobrepujar o outro, ter mais, ou o outro tem menos. Então há essa relação de comparação. Então o dinheiro nunca traz um vínculo relacional, mesmo nas pessoas equiparadas economicamente ou financeiramente. Então era isso que Pedro estava falando para aquele homem, querendo falar para aquele homem naquele momento. Olha, olhe para nós, nós não temos o poder do dinheiro, porque este não traz um vínculo de afetividade. Não é isto. Nós temos aqui um outro poder. Um poder capaz de unir você à sociedade. De unir os desiguais na sociedade por um vínculo de amor humano, não financeiro. Então o que Pedro olha para aquele homem, ele olha um ser humano necessitado. Ele olha um ser humano como ele, não numa relação de poder ou de desigualdade, no qual ele estava acima. Não, mas ele olha como um ser humano que, como ele, precisa e necessita do relacionamento na sociedade, de ter um reconhecimento, de ter uma voz. O poder de Jesus é este, que é capaz de unir os desiguais. Então, na igreja, não vou dizer que é o único lugar, mas é um dos únicos lugares onde você encontra o doutor e o empregado doméstico. O rico e o pobre. O preto e o branco. Se não for ou se não está sendo, pelo menos deveria. E aí nós devemos começar a pensar sobre isso. Primeiro, nas promoções de mudança de olhar, se o nome de Jesus realmente atua na nossa vida. Segundo, se está havendo uma promoção do nome de Jesus na nossa vida para que isso aconteça, para que este olhar mude, para que os nossos vínculos relacionais realmente são como trazidos por Jesus. São de amor humano. Ou seja, não financeiro. E assim, o poder de Jesus, como ele é capaz de unir as desigualdades e os desiguais na sociedade por um vínculo de amor humano, ele é maior que o dinheiro. Por isso, Pedro, ali, e João, Pedro, dizendo para aquele homem, olha, eu vou te dar uma coisa que é muito maior do que o dinheiro. Sim, um poder que é maior que a riqueza. E de fato, a gente vai ver, em terceiro lugar, que os atos e a ação em nome de Jesus Cristo, ela vai promover a ação humanitária. Pedro, então, no verso 7, vai dizer que ele vai acabar de falar isso, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. E aí, no verso 7, ele diz o verso que ele toma pela mão direita o coxo. Ele toma o homem pela mão direita. Então, e se segura. E esse homem então vai se levantar, vai ter fortalecido os seus pés, vai ter fortalecido os seus tornozelos, e ele vai começar a pular.
Então, o ato em nome de Jesus, promovido por Pedro, não foi somente de palavras ou em palavras, mas Pedro, ele estende a mão para aquele homem e ele o toma pela mão, ou seja, numa ação de ajuda com todas as suas forças, porque Pedro usa a sua mão direita, e mão direita aqui no sentido de a mão mais forte, a mão de fortalecimento, ou seja, a mão onde Pedro tinha a maior força. Se ele fosse canhoto, talvez o texto ainda continuasse, não sabemos se Pedro era canhoto ou destro, mas talvez o texto certamente continuasse a dizer pela mão direita, porque é a mão de força, é a destra. Pedro toma aquele homem e o texto vai afirmar dizendo que ele o toma, ele o segura, ele apoia com a sua mão forte, com a sua mão direita. Quando aquele homem pede para Pedro uma esmola, e era isso que ele estava fazendo, ele está pedindo as sobras. Né? Esmola é o que? É o que sobra. Pessoas não dão uma esmola de 100 reais. Né? Dificilmente. Pode ser até que uma pessoa ela dê algo do tipo, mas normalmente a esmola é aquilo que está sobrando para você. Se os 100 reais estiver sobrando realmente, você pode até fazer uma caridade de 100 reais, uma esmola de 100 reais para uma pessoa que te pede na rua. Mas o fato é que a esmola é aquilo que não vai te fazer falta. Mas Pedro, então, ele está gastando o tempo, ele está gastando ele está ali no investimento para com aquela vida. E ele está usando as suas próprias forças. Ele diz, eu não tenho prata, não tenho ouro, não tenho poder deste mundo econômico, mas eu tenho um poder maior. E na força deste poder eu sou capaz de dar a mão para você e te ajudar. E ele, numa ação, não só em palavras, mas em ação, ele estende a mão, segura aquele homem e o traz para a posição de igualdade dele. Por isso, sim, a ação em nome de Jesus, ela é uma ação que promove ela promove a humanidade, é uma ação humanitária. Pedro segura aquele homem e o traz de baixo para cima. Vem para cá, eu quero falar com você aqui, ó. Você olhando comigo, não nessa posição, eu estando em cima e você embaixo. Não, no reino de Deus não é assim. O meu Senhor Jesus Cristo me ensinou. Não há ungidão senão Ele. Não há todo-poderoso senão Ele. E mesmo assim Ele foi humilde, lavou os meus pés. Não há. Não há olhar de cima para baixo. Há um olhar horizontal. E há um olhar vertical. É isso que a ação em nome de Jesus promove. E Pedro havia entendido isso de Jesus. Ele havia captado isso. E pelo Espírito Santo entronizado isso dentro de si. Ele toma aquele homem pela mão direita e o ergue, restaurando uma condição de igualdade, até que ele ficasse em pé e firmasse os seus joelhos e pernas. Nós falamos tanto de desigualdade social, não é verdade? Falamos tanto disso. Há tantas aí ações ou promoções políticas, principalmente, muitos falando, mas muitas coisas são faladas. E há pouca ação, de fato. Mas em Jesus é capaz de promover nos corações daqueles que o conhecem, aqueles que se lançam a Ele, o poder de promover
por amor, porque querem ações humanitárias, ações que contribuam para uma igualdade social deste mundo tão desigual, que é justamente uma promoção dessa desigualdade realmente pela concorrência, por fatores econômicos de concorrência. Não estou pregando aqui nenhum tipo de política, política socialista, não estou pregando nada disso. Ou anticapitalista. Vivemos numa sociedade capitalista, mas precisamos rever os nossos conceitos, rever o nosso coração, rever as nossas ações, se somos de fato crentes no Senhor, se cremos naquele que se humilhou. Realmente, qual é o nosso olhar para as pessoas, para Jesus, para as ações de Jesus? O que estamos promovendo no nome de Jesus? E é assim, aqueles que são da igreja, a igreja do Senhor, o que você promove, o que você líder, o que você pastor promove no nome de Jesus? Promove uma ilusão? Desviando o olhar com outros fins, como mágico? Ou como o olhar de uma mãe que quer ver os seus filhos caminhando com os próprios pés, fortalecidos? O que você quer promover? Ações de desigualdade e opressão do outro? Ou promover o amor de Jesus e a condição de igualdade para com Deus? Não estou falando de igualdade econômica, não. Isso é muito difícil. Mas condições aqui de dignidade. Sim. E é isso que Pedro faz quando ele toma aquele homem pela mão. Olha, eu estou tirando você dessa condição para que você tenha uma condição digna. E aí, a gente vai ver no último tópico que as ações, os atos em Jesus Cristo, elas promovem a inclusão e o louvor a Deus. Diferentemente, como eu falei acima, do poder do dinheiro, que promove a exclusão, e de fato ele promove. Se você pode pagar para ser sócio de um clube, você está incluso. Se você não tem mais condição de pagar, você está excluído. Mesmo que todos os seus amigos façam parte deste clube, estejam neste clube. Não é assim diante de Deus. Não é assim no reino de Deus. E não deveria ser assim nas igrejas que promovem o nome de Jesus. Então, a ação de Jesus, ela promove a inclusão e o louvor a Deus e o testemunho para com o povo. Nos versos 9 e 10, do 8 ao 10, diz: e dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo. Olha, aquele homem era um coxo de nascença. Não diz aqui qual a idade dele, mas era um homem. Quantos anos sentado ali? Ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Ele podia sair correndo, ir para a casa dele e falar: olha, eu tô curado. Eu tô andando. Ele podia correr e fazer, ele podia ir lá no Mar da Galileia e saltar lá e nadar no Rio Jordão. Ele podia ir para o deserto e subir os montes. Podia ir lá para o Mar Morto. Poxa, que legal o Mar Morto.
Ele podia ir para onde ele quisesse naquele momento. Afinal de contas, ele tinha conseguido algo que certamente ele tinha desejado a vida inteira. Talvez, se eu pudesse andar com as minhas próprias pernas. E o que ele faz? Ele vai entrar com Pedro e João no templo. Ele vai acompanhá-los. Houve um vínculo ali, uma relação, um laço social por esta ação de Pedro e João em nome de Jesus. Pedro poderia ter dado para ele ali milhões em prata, ou uma boa quantidade, milhões, não, uma boa quantidade ali em prata, para que ele não pudesse mais, ou não precisasse mais ir durante um ano ali à porta do templo. Isso não causaria essa comoção. Isso que aconteceu com este homem. Não causaria vínculo entre eles. Foi alguém que deu, certamente, alguma coisa que sobrou dele lá. Ele tinha muito. Então, sim, seria agradecido por isso. Mas este homem encontra em Pedro e João algo diferente. Há um laço de amor, de afetividade, de fraternidade. Certamente, esses homens são diferentes. Eles têm o nome de Jesus, daquele, do Nazareno, nas suas vidas. E ele entra com eles, e saltando, diz o texto, e louvando a Deus no templo. Ele louva a Deus, ele entra com eles, ele anda, ele não só anda, mas ele pula no templo, louvando a Deus. E todo o povo começa a vê-lo a andar, diz o verso 9. E o verso 10, reconheciam-o como mesmos que estiveram sentados a pedir esmola à porta do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. O texto não diz que Pedro e João o convidaram e ordenaram para eles: olha, venha para o templo, você está curado agora, é uma imposição, venha com a gente. Não, aquele homem de livre vontade, ao ser impactado com o nome de Jesus na vida de Pedro e João, ele vai se alegrar, ele vai louvar a Deus, porque ele tinha sido incluído, ele foi incluso na sociedade. Assim como Pedro e João, ele era um homem que poderia louvar e adorar a Deus e orar como eles. Quais têm sido os nossos atos em nome de Jesus Cristo? São aqueles que mudam e promovem mudança de olhar para nós mesmos e para aqueles que estão à nossa volta? São aqueles que promovem o nome de Jesus de forma a manifestação do poder dele, mais do que o dinheiro? Na verdade, o poder do nome de Jesus é maior do que o dinheiro. Mas promovemos, ou há promoções do nome de Jesus pelo poder do dinheiro? E aí isso vai para os líderes. Como tem sido a promoção do nome de Jesus? A promoção é para ação humanitária?
ou seja, para trazer uma condição de dignidade e igualdade, no sentido de dignidade para a pessoa e para as pessoas, o reconhecimento do outro, o reconhecimento do outro como irmão, por exemplo. Estou falando isso porque muitas vezes na guerra evangélica, há aí de fato uma guerra onde não somos mais irmãos, somos concorrentes. Há uma concorrência. Uma igreja concorre com a outra, um líder concorre com o outro. Não há irmandade, nem entre os irmãos. Triste, muito triste isso. Mas devemos, num âmbito, naquilo que Jesus traz nas nossas vidas, promover suas ações, porque Ele nos dá a condição para isso. Se você crê nele desta forma, como a palavra ensina. Mas devemos estar atentos com os ilusionistas, com o ilusionismo. O ilusionismo evangélico. Cuidado. Que desvia sua atenção por um lugar, fazendo você olhar para um lugar, porque não querem ver o truque que estão fazendo. Não é assim com aqueles que verdadeiramente têm os seus corações em Cristo Jesus, tiveram uma transformação nas suas vidas por Cristo Jesus e não pelo poder, por outros poderes, como o poder do próprio dinheiro. Assim, as nossas ações, as ações em Cristo Jesus, sim, vão promover inclusão, vão promover louvor a Deus, vão promover testemunho que vai testemunhar em favor do nome de Jesus, em favor de Deus. E aí vai haver louvor de fato ao Senhor. Eu quero orar com você neste momento. Ore, coloque a sua mente em Cristo, se volte a Deus. Pai, neste momento, Senhor, eu oro com aqueles que oram comigo, pedindo que a Tua palavra encontre guarida nos seus corações, ó Deus, para que pensem, Senhor, nos seus atos, e nos seus atos se são promovidos em nome de Jesus, ou Senhor, se chamam pelo Teu nome, crendo que o Senhor é Senhor, se tem o Senhor na sua vida. Então devemos pensar nos nossos atos, e assim que cada meu irmão, cada irmã, cada pessoa que neste momento, Senhor, ora comigo, esteja colocando diante de Ti a sua vida e os seus atos, Senhor, praticados em Teu nome. Que o Senhor esteja, então, abençoando, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja protegendo, que o Senhor esteja nos dando a visão, mudando a nossa visão, mas a visão com a visão trazida pelo Teu Espírito, trazida pelo Senhor Jesus. Senhor, que nossas ações sejam ações que promovam ó Deus, a inclusão, Senhor. Que seja o levantar, o erguer, que seja a mudança de olhar, como Pedro aqui ordena, Senhor, aquele homem, que os nossos imperativos sejam, ó Deus, imperativos que gerem louvor a Ti, inclusão, adoração ao Senhor e testemunho do Teu nome, Jesus, do nome do Senhor. Te peço, eu te agradeço e assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero lembrá-los que nós estamos vivendo esse momento de pandemia, que todos queremos que ele, sim, acabe o mais rápido possível, mas precisamos ter paciência, precisamos ter aí sabedoria, precisamos buscar a Deus para que nos dê, esta tranquilidade e termos ações que promovam a paz do Senhor, ações que promovam neste momento integração, e não a dispersão, e não contradição, e não confusão. É o momento de unirmos a nação, sim,
O dinheiro não tem poder maior do que o amor, do que a união, do que a integração, do que a inclusão. Não há. Então devemos pensar nisso. Aqueles que buscam uma promoção maior econômica. Não sou contrário a isso. Precisamos, sim, precisamos, mas podemos unir forças para que após essa pandemia tudo seja restaurado. É só vermos em países que foram destruídos pela guerra, muito triste, e tiveram então o seu reerguimento, ou sorreerguimento de forma espetacular, e inclusive economicamente, como o Japão. Lembram de Hiroshima e Nagasaki? A própria Alemanha destruída e os outros países que sofreram com a destruição de uma guerra, onde eu não estou colocando lados aqui, mas a questão da guerra em si que causa mais dano, mais destruição. Então precisamos olhar os pontos, ver os pontos dos ilusionistas para aqueles que de fato querem que você olhe para ações que ergam o povo. Precisamos ter este olhar, voltarmos este olhar agora, este momento que estamos mais parados, se a gente pode assim dizer, temos tempo para isso. Então você tem tempo para refletir em algumas coisas e principalmente refletir nas ações, nos atos que estão acontecendo, atos em nome de Jesus, atos citados, que são citadas palavras de Jesus. Precisamos estar observando esses atos. E você tem capacidade para isso. Eu quero então dizer que nós estamos ainda aí respeitando a quarentena e nossos cultos e programações estão lá disponíveis na nossa página www.ibcrecreio.org. Você pode acessar lá e ver os horários, e estaremos então juntos, louvando a Deus, adorando a Deus, compartilhando a sua palavra. Eu quero então terminar orando. Também, se você sentiu desejo de estar ofertando, somente se você sentiu desejo no seu coração, estar ofertando nesta obra que tem como objetivo valorizar a palavra de Deus. Que você esteja então o fazendo, não por imposição, não por necessidade, porque você precisa de algo, então você vai fazer uma troca com Deus, não. Mas porque você foi tocado por Deus, porque você quer louvá-lo, quer adorá-lo, deseja fazê-lo isso, e tocado pelo Senhor, você quer então ofertar, entregar o seu dízimo. Então que você o faça também. Na nossa página tem lá disponível a conta da nossa igreja. Então que você o faça para que a obra do Senhor seja mantida, a obra por nós realizada seja assim mantida, para a honra e glória do nosso Deus. Então eu quero orar mais uma vez, encerrando o nosso culto, orar por você, pedir também por essa situação, que nós estejamos nos unindo em oração, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós, se volte o seu rosto para nós. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor que pode todas as coisas, então nós nos rendemos a Ele, a nossa vida está nas suas mãos. Então, creia nisso, confie nele, que Ele esteja fortalecendo a cada um que está enfermo com este vírus maldito, para que tenha ali fortalecimento e saia dessa situação como é necessário. Aqueles que estão à frente desta luta, e como eles têm se alegrado com aqueles que se recuperam, que saem dos hospitais andando, que saem dos hospitais ali cheios de vida e de saúde. É assim que a alegria daqueles que creem em Jesus tem
quando uma pessoa sai de uma condição difícil e é restaurada pelo poder do amor, pelo poder que é trazido pelo nosso Deus. Deus é amor. Então Deus age e age por essas pessoas, que Ele continue a agir através de todos os agentes públicos da saúde e os demais agentes que estão aí à frente desta luta. Vamos orar. Quero orar mais uma vez. Pai, neste momento, Senhor, eu oro por esta pessoa que ora comigo, pedindo a Tua bênção sobre o seu lar, sobre a sua vida. Se ela, ó Deus, está trabalhando ó Deus, e necessita sair de casa, ó Pai, que o Senhor esteja guardando, Senhor, protegendo, que o Senhor esteja livrando do mal, Pai, livrando, Senhor, deste vírus, Senhor, não somente deste vírus, ó Deus, mas de todas as intempéries, ó Deus, que o cerca. Pai, que o Senhor esteja dando a proteção, ó Deus, também a essas pessoas, ó Deus, que estão, Senhor, à frente na luta e no combate do coronavírus, que o Senhor esteja guardando, Senhor, suas famílias, ó Pai, fortalecendo-os, ó Deus, que o Senhor esteja também, ó Pai, fortalecendo, ó Deus, estas vidas que estão infectadas e estão internadas. Ó Deus, que um gesto, uma ação pequena que seja, de amor, ó Deus, um sorriso, ó Pai, um aceno, Senhor, de desejo, de restituição, ó Deus, da saúde dessas pessoas, seja, Senhor, captada por elas, que esses agentes, ó Deus, por mais dificuldade que eles estão tendo, que eles sejam reanimados por Ti, pelo Teu Espírito Santo, pela força vinda do Senhor, para que eles encontrem em Ti, Senhor, esta força, Senhor, que é maior do que o poder econômico, do dinheiro, da prata, do ouro, ó Deus, que é capaz de dar vida, Senhor, onde o dinheiro não alcança, ó Deus, o Senhor alcança com o Teu poder, o poder do amor. Ó Pai, por isso eu Te peço, guarda, Senhor, a semana de cada um. Deus abençoa aqueles que ofertam, aqueles que dizimam na Tua obra, seja aqui, Senhor, seja, ó Pai, onde a Tua obra tem sido realizada, na propagação e proclamação da Tua palavra, Senhor, valorizando a Tua palavra. Ser com estes ministérios, ser com estas pessoas e abençoa-os conforme a Tua palavra, Pai. Aqueles que com amor, ó Deus, têm ofertado, com fidelidade, porque entendem a Tua obra, Senhor, entendem, ó Deus, o trabalho no Senhor. Então, que o Senhor esteja assim abençoando. No mais, Deus, ser conosco. Guarda-nos, ó Pai. Livra-nos, ó Deus. Ser com cada um. Que as nossas palavras sejam palavras como a de Pedro, ó Deus, e João, ali, para reerguer as pessoas, e não para diminuir, e não para destruir, ó Deus. Ó Senhor, que sejam palavras de unificação, de inclusão, Pai, para que o Teu nome seja de fato louvado. Ó Deus, Tu és amor, o Senhor não é ódio. Pai, o Senhor é amor, integração. Então, Deus, que assim o Senhor esteja abençoando, nos dando uma semana, embora lutas que temos, ó Deus, embora as lutas que estamos tendo, com a Tua bênção e com a Tua vitória. Em nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço. Amém. E ainda com seus olhos fechados, erga suas mãos ao Pai, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, sempre e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe e tenha uma ótima semana no Senhor.